Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mães médicas, um tema assim espetacular que a gente discute pouco. E a realidade hoje do médico, né, da medicina, é a mulher entrando forte no mercado de trabalho. Então hoje eu vou conversar com a minha amiga Luca Toni, que é minha colega do Loyola e que está fazendo um trabalho super bacana relacionado a isso, a maternidade dentro das empresas, a parentabilidade, né? E a equidade de gênero para trazer um ambiente de trabalho mais bacana. Então hoje nós vamos conversar com a Lu. Vou esperar um pouquinho para o Instagram ir avisando para o pessoal aí que nós estamos ao vivo já. Vão entrando. Enquanto eu não chamo a Lu, cliquem aí embaixo nesse aviãozinho aí, ó, e manda para a galera, pede para a galera vir prestigiar a gente, que vai ser um bate-papo muito importante e é um tema que não tem como a gente escapar, tá? Principalmente quem está dentro da medicina. Então, cliquem aí embaixo no aviãozinho e ó, bora mandar para a galera para a gente conversar um pouquinho aqui com a Luca, eu já vou chamar. Todo mundo me escutando bem? Manda um joinha aí que nós já vamos. Tá tudo. Estão me escutando beleza aí, gente? Bom. Lá vamos nós. Deixa eu achar aqui a Lu. 2 segundinhos, já vou chamá-la aqui. Pede para entrar aí, Lu. Você já tá aí, né? Eu já vi que você tá aqui. Sou muito experiente com live, não. Tem que fazer isso mais vezes, né? Para pegar a mão. Como é que eu te chamo aqui? Tô clicando no você. Ah, agora já vai vir. Deixa eu ver. E aí, como é que eu te chamo? Põe pra dentro aqui. Não tô conseguindo, não. Pede para participar aí, Lu. Esperando, probleminha até que ao vivo é assim, né, gente? Sempre tem uns bizil. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Consegue aí, Lu, pôr para participar, pedindo. Ah, acho que agora eu consegui. Agora vai. Agora vai. Agora Ó, sim! tá vendo problemas tecnológicos, né, senhor? Nossa Senhora. Isso! Eu Tudo não faço muito. bom? Tudo bom e você? Tudo certo também. Que Bom, prazer estar aqui falando com você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. igualmente, e assim, um tema bem bacana, né, senhor? Eu fiquei sabendo do seu trabalho através de sua mãe, né? Que deve estar aí assistindo a gente, né? Que ela falou que não ia perder de jeito nenhum. Ela me É isso falou, mesmo. aí me passou o trabalho que você estava fazendo, eu fui ver, eu fiquei encantado, porque eu achei muito legal. E assim, como eu estou conversando, eu estou falando muito para jovens médicos, né, Lu? A ideia é trazer essa visão contemporânea, né? Não só da maternidade, como da paternidade, como ferramenta mesmo para criar um ambiente de trabalho legal, né, para você render tudo aquilo que você consegue, né? Então eu gostaria que você se apresentasse primeiro, contar para a gente um pouquinho da história sua profissional e depois nas redes sociais, desse trabalho bacana que você vem fazendo, para depois a gente começar a bater uma bola. Legal. Então tá, eu sou a Luciana. Eu sou publicitária de formação. Eu me especializei na parte de user experience, trabalhando sempre com a experiência junto ao usuário, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu trabalhei muito em empresas multinacionais e percebi essa falta de acolhimento em relação à maternidade. Eu trabalhei também em agências de comunicação online e no contexto de agência de comunicação online, que é super puxado o trabalho, muitas vezes você tem hora de chegar, não tem hora para sair, o meu filho nasceu nesse contexto. E hoje eu moro em Porto Alegre, apesar de ser mineira, né? Sou de BH, moro em Porto Alegre e aqui eu não tenho rede de apoio, eu não posso contar com a minha mãe para ficar com o meu filho, por exemplo, né? Então, meu filho nasceu nesse contexto, ele ficava o dia inteiro na creche e eu trabalhava. E nesse período, quando meu filho fez 1 aninho, aconteceu um episódio muito triste na minha família. A gente perdeu uma priminha de 2 anos de idade
E esse fato me fez repensar a minha relação com a minha carreira, a minha relação com o meu filho. E eu cheguei do enterro e pedi demissão do meu trabalho. Falei, não, não dá mais. Quem acompanha o meu filho crescer são as professoras da creche. Eu não conheço o meu filho. E a partir desse episódio, eu pedi demissão e decidi que eu iria ficar meio horário com o meu filho e que eu iria trabalhar o outro meio horário, porque o trabalho me preenche, eu gosto muito de trabalhar. E resolvi diminuir ali o ritmo em relação à carga horária de trabalho. Então eu peguei freelas, como eu sou publicitária, tenho essa facilidade, né, de pegar alguns projetos como freelancer e fiquei meio horário com meu filho. E nesse meio tempo eu vim percebendo que a maternidade, ela é muito, às vezes as mulheres são muito cobradas pela maternidade, né, pela sociedade, mas principalmente por elas mesmas. Então eu criei um projeto pessoal nas redes sociais, o projeto se chama Real Maternidade, isso há 9 anos atrás, com o objetivo de levar mais leveza e mais alegria para as mães, porque eu via uma coisa muito pesada e eu queria tentar mudar de alguma forma esse cenário. E o projeto foi dando super certo, alcançou 200 mil seguidores rapidamente no Facebook, era aquela época de Facebook. Eu falei, gente, sim, eu quero fazer disso, então, meu negócio, porque isso tem tudo a ver comigo. Aí eu profissionalizei o Real Maternidade na época, fiz site, e a partir do projeto Real Maternidade, eu tive uma experiência de participar de uma pesquisa. Uma pesquisadora que mora em Los Angeles estava investigando a relação entre maternidade e carreira. E essa pesquisadora conversou com mulheres ao redor do mundo, e eu fui uma dessas mulheres que ela conversou. E foi super legal, porque os achados dessa pesquisa é justamente o que a gente fala no Maternidade nas Empresas. A gente entende a maternidade como um impulso, porque desenvolve muitas habilidades na mulher e que a gente pode pegar essas habilidades que a maternidade desenvolve, trazer para o trabalho e a gente ser um profissional muito melhor com essas habilidades. Então, a partir dessa pesquisa, eu conversei com a Suzana, que atualmente é minha sócia, e falei, Su, vamos fazer alguma coisa. Ela já tinha uma vontade de fazer coisas com empresas, ela também veio de grandes corporações. E a gente iniciou um projeto piloto para trabalhar com esse tema, a parentalidade como impulso, dentro das empresas. Então, foi assim o início da maternidade nas empresas, que hoje o nosso foco é realmente a comunicação com as empresas e tentar mudar esse ambiente que muitas vezes é tão hostil para a mulher mãe. Então, há 3 anos, a gente trabalha com maternidade nas empresas, a gente atua em 3 pilares, o pilar de conteúdo, de experiência e de consultoria, e a gente trata os temas equidade de gênero e valorização da parentalidade nos ambientes corporativos. Perfeito, muito legal. E, na verdade, assim, agora a gente fazendo um link, porque eu gosto muito de pegar experiências de outros setores, isso é uma característica minha. Então, eu já participei de simpósio de RH, de marketing, sem nada a ver com a medicina, e trazer as experiências de lá para dentro da área da medicina, para dentro da área de saúde, vamos dizer assim. Gosto muito de gestão, né? Então, essa questão, o que me chamou a atenção foi justamente isso. E agora eu vou te dar alguns dados para você ver o porquê desse link. Dados que saíram agora, tá, Lu? Então, assim, hoje a medicina está se tornando cada vez mais jovem e mais feminina. Então, o global, em 2015, para você ter uma ideia, tinham 42% de mulheres médicas no Brasil. Hoje, 2020, já são 46,6%. Ainda é minoria no global, mas aí que vem o dado legal. Até 29 anos, então os médicos até 29 anos, 58,5% já são mulheres. Tá? Então, desde 2009, todos os médicos eles têm o Conselho Federal de Medicina e dá o CRM, que é o nosso registro. Né? Desde 2009, todos os anos de 2009 para cá, ou seja, lá se vão 11 anos, o número de mulheres inscritas no CRM ela vem superando os homens. Então, em 2019, para você ter uma ideia, 57,5% já dos registros eram de mulheres. E aí, por que eu te trouxe? É para falar isso, que a gente vê essa angústia nas colegas nossas, mães, amigas, médicas, né? A minha esposa é médica, mas ela largou medicina. O motivo não foi tanto da maternidade, muito mais de perfil e tudo, mas assim,
a gente vê isso muito evidente. E geralmente a maternidade, a gente relaciona ela, por incrível que pareça, no ambiente corporativo, as coisas ruins, né? Ih, vai ter que tirar licença. Na hora da entrevista, você é casada, você planeja ter filhos. É uma coisa que já não cabe mais, né? Em 2020, teoricamente, não é uma coisa que bate, né? O que você pensa disso? Eu queria que você trouxesse alguns números desse ambiente Tá. corporativo, Então, vou porque te trazer. a medicina a gente está vendo que já a mulherada vem pesada mesmo. Então não tem Ótimo. como escapar disso. Eu queria alguns números, algumas ideias do mundo corporativo que você tem uma conexão maior. Isso. Então, vou te dar alguns dados também do outro lado para a gente fazer essa associação. Existe um dado da Fundação Getúlio Vargas, de 2016, que fala que após 2 anos da licença maternidade, aquelas mulheres que trabalhavam nas empresas não estão mais lá. Então, olha só, quase metade das mulheres que saem de licença, após 2 anos, não se encontram mais ali. Por outro lado, a gente vê um dado da McKinsey de 2019 que fala que a maioria, 51% dos novos empreendedores brasileiros são mulheres. E aí a gente comemora, ai que legal, as mulheres estão no empreendedorismo, né, e tal. Só que se a gente pega esses 2 dados e coloca um do lado do outro, o que a gente pode pensar? Será que essas mulheres estão empreendendo por uma escolha própria ou por uma falta de opção que os ambientes corporativos não estão acolhendo essa mulher como deveria, né, acontecer? Então, esses números também fazem a gente pensar, né? Eu falo que o nosso trabalho é para que as mulheres escolham, tenham uma escolha consciente se elas vão continuar trabalhando depois dos filhos, se elas vão empreender, se elas vão parar, dar um tempo, tá tudo bem, né? Mas essa escolha tem que ser uma escolha consciente. E aí veio a pandemia, né? Você falando aí que as mulheres chegaram e tudo mais. E com a pandemia, o que aconteceu? Vida pessoal e vida profissional, a gente não separa mais. Isso. Virou um Tá balaio tudo de dentro gato de casa, danado, uma né? coisa só. Então, as empresas têm que olhar para isso com bastante cuidado, porque as empresas hoje são rede de apoio das pessoas, né, dos colaboradores. Então, a pandemia colocou holofote em relação a essas questões pessoais e a gente precisa considerar filho, precisa considerar família, se a gente está falando com um colaborador, né? Se a gente quer engajamento, se a gente quer resultado de negócio, a gente precisa sim olhar para a mãe, olhar para a família, olhar para aquele colaborador como um ser integral, né? Então, assim, o lado bom que essa pandemia nos trouxe foi colocar holofotes sobre essas questões aí pessoais que hoje não dá mais para dissociar. E uma coisa interessante, que até a gente estava fazendo tipo um briefing, né, antes da gente conversar, foi justamente disso. Que eu comentei com você que eu achava que o Covid tinha, quando trouxe os pais para dentro de casa, principalmente, os pais que sempre ficavam naquele trem, não, mas você só cuida de casa, só cuida das crianças. Assim, é a coisa mais nobre de dentro da nossa casa, que é, né, tomar conta das crianças, participar da criação das crianças, e era muito desdenhada. E aí, de repente, o pai vai para dentro de casa. E aí o pai sente na pele o que é ficar com criança o dia inteiro, dar atenção para a criança. E assim, os concorrentes direto das crianças são celulares, né? A gente fica agarrado no celular, esse trem todo. Mas aí os pais sentiram na pele isso, né? E o bacana que você comentando, isso a gente comenta muito em saúde, tem o que a gente chama de cultura justa, que é você criar um ambiente corporativo onde você acolha os empregados, né? Então, os empregados, colaboradores, aquela pessoa, ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir Exato. bem ali para render tudo que ela pode, né? E a mãe médica entra muito nisso, né? A mãe, igual eu tinha comentado com você, nós somos, a grande maioria, nós somos autônomos. Então, várias mulheres procuram serviços públicos, concursos, para ter aquela retaguarda. Porque autônomo, igual você falou, do freelancer, a gente tem muito benefício com isso. A gente consegue definir, às vezes, nosso horário. Mas, por outro lado, tem essa incerteza, essa insegurança durante a maternidade, né? Então, Sim. essa relação é muito legal, porque a gente tem... Todas as corporações, sejam de saúde ou as outras em gerais, se não abraçar o colaborador, né? Que é isso que você comentou, eu acho que a gente não consegue andar para frente, não consegue extrair tudo que ele pode oferecer para o ambiente de trabalho e dentro da carreira dele, né? Eu acho que é isso mesmo.
Tem uma Isso frase... se traduz em resultado de negócio, né? O Sim. engajamento do colaborador, ele se sentir ele mesmo, a questão da segurança psicológica, né? Quando os colaboradores se sentem seguros para expor suas ideias, para serem quem eles são, é muito mais rentável para a empresa, gera inovação, tem uma série de benefícios. E essa da cultura justa fala justamente disso. Ela permite, na verdade, ela reconhece, né, a cultura justa reconhece que a gente erra. Dentro do setor de saúde, a falha é muito comum, porque é muita incerteza. E é um sistema complexo. Assim como a aviação, nós somos um sistema muito complexo. Nós estamos lidando com vida humana, aquela confusão. Então, a gente reconhece, que o setor de saúde é um sistema falho e não é permitir o erro, mas saber enxergar o erro de maneira adequada, né? Aprender com o erro. E a pessoa não ter medo de falar que errou para melhorar o sistema como um todo. Para de punir e começa a abraçar aquela pessoa, mostrar para ela, né? Tem uma frase aqui que eu achei sensacional, que eu vi no perfil seus, da Paula Pascoal. Você conhece, né? Sim. Então aqui, ser mãe nos faz uma profissional melhor e ser profissional nos faz uma mãe melhor. Eu queria que você comentasse, porque essa frase, assim, espetacular. E eu acho que cabe para a medicina, né? Então, vamos começar a falar do que a maternidade nos ajuda no lado profissional. Então, eu falei que a maternidade desenvolve habilidades, né? E antes das habilidades, né, tão importante, muito importante, é que depois que a gente se torna mãe, se torna pai, a gente se torna um ser humano mais empático, né? Então, é fundamental a empatia, principalmente olhando aí nos tempos de hoje, né? A gente vê que empatia é uma coisa muito importante que vai fazer muita diferença entre você e um outro profissional. E em relação às habilidades, a gente desenvolve várias habilidades, sendo mães e sendo pais. Claro, pais que participam ativamente do cuidado com os filhos, né? Como eu vi num perfil outro dia falando assim, ser pai não é a mesma coisa de que ser um pianista. Ter um piano em casa não me faz um pianista. Ter um filho em casa não me faz um pai, né? Eu achei essa analogia bem legal. Então, pais que participam ativamente da atividade com os filhos, eles desenvolvem também várias habilidades. Vou te dar um exemplo. A habilidade de gestão de crise. Gente, ser mãe é gestão de crise o tempo inteiro. Acontece um incidente com a criança, você tem que fazer isso, o plano A, o plano B. Quando eu estava grávida, eu descobri que meu filho tinha o pé equinovaro. Então, assim, no dia do ultrassom, a gente já foi falar com um especialista, ortopedista especialista em pé torto aqui em Porto Alegre, já marcamos a consulta, então a gente já começa a lidar com essas crises, né? A criança nem veio ao mundo e um monte de crise acontece e a gente vai lidando diariamente com crise. Então, gestão de crise tem tudo a ver com maternidade, com paternidade. Outra coisa, comunicação e oratória. A gente desenvolve demais, né? Criança gosta de ouvir 1000 vezes a mesma história, a gente conta, a gente inventa. Quem tem mais de um filho sabe que, de repente, para conseguir uma coisa com uma criança é de um jeito, com outro filho é de outro. Então, a gente aprende a fazer essas leituras de cenário, a se comunicar melhor. A gente aprende gestão de recursos. Tanto o recurso financeiro, né? Uma casa que tinha 2, agora tem 3, tem 4. A gente precisa se organizar melhor. Quanto à questão das roupas, essa roupa não serve mais, vou passar para esse eu vou passar para o fulano. Então, essas coisinhas do dia a dia, que muitas vezes a gente acha que são coisas óbvias, a gente está, sim, desenvolvendo habilidades. E todas essas habilidades que a gente desenvolve, a gente pode levar para o nosso trabalho. Gestão de equipe e liderança tem tudo a ver com maternidade. Por exemplo, para a gente estar aqui conversando agora, eu organizei, meu filho está ali com meu marido. Então, assim, a gente precisa, né, sempre estar fazendo essa questão de gestão de equipe, gestão de recurso. E eu gosto muito de falar, porque tem aquele ditado, né, que a gente sempre escuta. Aí nasce uma mãe, nasce uma culpa. Todo mundo fala isso e a gente repete, sem pensar e sem querer a gente está falando, culpa, culpa. E eu gosto muito de fazer uma reflexão para a gente ressignificar esse ditado. Ao invés de a gente falar nasce uma mãe, nasce uma culpa, que tal a gente falar nasce uma mãe, nasce uma líder? Porque a maternidade ela tem tudo a ver com a liderança. Então é bacana a gente, né, introjetar esse conceito dentro da gente para a gente passar isso para as pessoas. Porque não adianta a gente falar sobre maternidade e envolver só mães. Não. Para a gente falar sobre maternidade, a gente tem que falar sobre paternidade, a gente tem que falar sobre filhos. Em empresas, a gente tem que falar sobre liderança, sobre os desafios que o RH enfrenta em relação ao acolhimento dessa mulher.
Então é todo um ecossistema, né? É uma coisa muito maior do que somente a mãe. Então é muito importante a gente observar a maternidade como impulso de carreira, porque desenvolve sim várias habilidades e a gente leva isso para o nosso trabalho. E do mesmo jeito, a gente também leva coisas do trabalho para a nossa vida familiar, como diz a Paula Pascoal, né? Então, assim, eu conversei com algumas mães médicas e foi muito interessante, porque eu tenho uma conhecida que trabalha no SAMU. E aí, a gente conversando sobre as habilidades, eu perguntei para ela, o que você leva do seu trabalho para sua casa? Aí ela virou para mim, ai, isso é fácil. Eu já tenho o número do SAMU lá, anotado ali na parede. As minhas filhas já sabem que se acontecer algum incidente, o número que elas têm que ligar, o que elas têm que falar, tem que deixar o portão aberto, tem que deixar a porta aberta. E eu falei assim, olha só, isso eu nunca tinha pensado. Né? Então, assim, a gente leva coisas da nossa profissão para nossa casa, nos fazendo uma mãe também melhor. Aí eu falei com ela, no meu caso é diferente. Por exemplo, eu sou publicitária. Então, assim, quando eu vou ao supermercado com meu filho, eu mostro para ele o Nuggets com o personagem do Scooby-Doo e o Nuggets normal. E aí a gente conversa, eu pergunto para ele, por que você acha que esse Nuggets aqui é mais caro? E aí eu começo a fazer essa reflexão com ele, né, pensando, né, em trazer outros elementos para ele, para pensar, para enxergar de uma nova forma. Então, assim, todo mundo leva o que aprende na profissão para dentro de casa e o que aprende em casa para a profissão, e isso é o que é o mais rico, né? Então, é muito interessante a gente pensar com esse foco da maternidade como impulso e que a gente aprende na maternidade, a gente leva para a carreira e o que a gente vive na nossa carreira, a gente leva também para a nossa vida familiar. Perfeito, muito legal. E você contando aí, porque eu assisti agora recentemente a série que é a continuação daquele Karate Kid, né? Da nossa época, 80 e Da poucos sua anos. época, mentira. Da minha época, da série, desculpa. Mentira! Interessante que o mestre dele lá, o Sensei, o Miyagi, lá ensinou karatê para ele, pintando cerca, encerando carro. Ou seja, qual que é a analogia, né? Ele iria utilizar algumas habilidades que não estavam relacionadas ao karatê, ele iria utilizar, aprender aquelas habilidades de outra forma. E eu acho que, de certa forma, a gente faz um trabalho parecido nesse sentido. Pelo seguinte, porque como eu tenho alguns cursos, né, eu tenho 2 cursos, na verdade, de gestão de carreira, e uma das coisas que eu falo é é colocar foco nessas características que são fundamentais na área de saúde. Não, eu acho que para qualquer profissão. E aí, na hora que você começou a falar, você vai encaixando perfeitamente. Primeiro, né? Comunicação, que eu costumo falar. A maternidade, a paternidade, se você não souber conversar, não só com seus filhos, mas com a esposa, vira um caos. Se você não se comunicar direito. Né? Então é a mesma coisa, você começa a ter um jogo de cintura para comunicação. Empatia, que você falou, indiscutível. Trabalho em equipe. Exato. Isso eu coloco essas soft skills, que são as habilidades que não tem nada a ver com a técnica da área de saúde. Né? Ou seja, eu preciso ter essas habilidades para me destacar no mercado. Isso é indiscutível. Tecnicamente, o Luiz Augusto, que foi nosso colega, o Dutch, ele fala, né, que tecnicamente você tem que ser bom. Isso aí é indiscutível. Isso já é premissa. O que vai diferenciar dentro da medicina, principalmente, eu acho que em todas as profissões, são essas sutilezas. E o trabalho em equipe, quando você fala do apoio, da rede de apoio, você estruturar a coisa para o negócio funcionar, né, eu acho fundamental. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, já que tem alguns papais assistindo também, qual a importância, né, do parceiro, independente se é pai, se é uma parceira, se é mãe, não interessa, da pessoa que você escolheu para ajudar a criar os filhos ou para criar seus filhos, para te acompanhar ao longo da vida, essa importância, qual é essa relação, como que você enxerga isso? A gente trabalha a equidade de gênero, né? Porque que o nosso grande foco é equidade de gênero e parentalidade nas empresas. Por que a equidade de gênero entra aí? Porque a maternidade é hoje um dos principais fatores que impedem a mulher de crescer na carreira. Então, a equidade de gênero, né, a gente quer que mais mulheres estejam na liderança das empresas e existem dados que provam que isso aí faz bem, traz resultado para o negócio. Existe um dado também da McKinsey que fala que quanto maior a paridade de gênero no topo das organizações,
o negócio tem 21% a mais de chance de ter a lucratividade acima da média. Então, isso já está comprovado. E para a gente ter mais mulheres no topo, a gente precisa de homens, né? Dividindo as responsabilidades, compartilhando as tarefas, né? Porque, afinal de contas, é também o dever do homem o cuidado com os seus filhos. Então, a relação que a gente trabalha muito nas empresas é essa. Não adianta a gente falar em mais mulheres na liderança se a jornada tripla é só da mulher, entende? Então, os homens precisam, sim, entender o seu papel e entender também os benefícios que essa convivência com o filho traz para os homens, para as mulheres e também para os homens. Homens desenvolvem habilidades, homens se conectam, cria vínculo, cria laço. Então, a gente fala que equidade de gênero é bom para todos, para homens, para mulheres, para as crianças e também para as empresas. Tem um dado muito bacana, tem um TED de um pesquisador que chama Michael Kimmel. E ele conta nesse TED por que a equidade de gênero é bom também para homens. Ele fala o seguinte, que a partir do momento que homens compartilham as tarefas dentro de casa, o que acontece? Os homens se drogam menos, tomam menos medicamento, vão menos à terapia, têm menos risco de depressão, eles vão mais para o médico para prevenção do que para apagar um incêndio. As crianças faltam menos à escola, tiram notas melhores. Então, existem esses dados que mostram que a equidade de gênero é bom para todo mundo. A mulher, né, quando há esse compartilhamento de tarefas, a mulher vai mais à academia, fica mais feliz, vai menos à terapia, toma menos medicação. E tem um dado que fala que a vida sexual do casal melhora. Então, são vários dados que a gente trabalha, inclusive nas empresas, para mostrar que a equidade de gênero é papo não de mulher, é papo de todos, é de homens, para as famílias, para as crianças, inclusive para os negócios. Então, a gente precisa, sim, colocar esse tema na pauta, envolver os homens, porque a equidade de gênero aumenta o índice, inclusive, de felicidade de um país. Existem dados que mostram isso. Então, está mais do que na hora da gente envolver aí os homens, as empresas olharem para isso também, porque não é uma responsabilidade da mulher isso, é uma responsabilidade de todos. A gente tem que ter políticas públicas, né? Existem empresas que já fornecem a licença paternidade de 6 meses. Então tem a Sanofi, que é ótima, que ela e a Diageo, eles estão aí na vanguarda em relação a esse tema. A licença de homem de 6 meses. Mas não é só oferecer, claro, oferecer é super importante, mas a gente precisa incentivar esses homens a usarem a licença. Porque a gente vê em alguns dados que alguns homens não se sentem encorajados. Afinal de contas, o que os colegas vão pensar se ele vai ficar 6 meses de licença? Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar nessa cultura, a gente precisa fazer o nosso trabalho diário ali de formiguinha, nos nossos círculos, com os nossos amigos, mas esse assunto também precisa ser tratado nas empresas e nas políticas públicas no geral. E eu acho que é isso o que a gente faz, essa questão de tentar colocar a luz em cima disso, nada mais é porque quando você tira uma licença para fazer um curso no exterior, você tira uma licença para fazer um mestrado, ou se sacrifica para fazer um doutorado, aquela confusão toda, você gasta às vezes 2 anos, 3 anos, ou viaja para fora, fica longe da família. Isso culturalmente é muito bacana, a pessoa vai crescer profissionalmente, e ninguém para pensar que a mulher ser mãe vale 1 bilhão de vezes mais do que um doutorado. Isso você não tem dúvida, ela aprender isso tudo com a sua esposa aí. Então, assim, eu acho que é questão de tempo realmente. Porque eu gosto de fazer os treinamentos em cima dessas soft skills. Se eu pudesse fazer todo mundo virar mãe, eu acho que aceleraria o processo, né? Ensinar isso, né? Eu acho que é o que você comentou muito bem. Eu acho que essas características que a maternidade e a paternidade também trazem para a gente tem que conseguir enxergar isso de uma maneira que a gente consiga adaptar no ambiente de trabalho. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, né? Da gente trazer isso, porque quando a gente fala, fica muito óbvio, mas assim, as pessoas vivendo aquela realidade talvez seja mais difícil. Você concorda? Sim. Que a gente precisa tentar mostrar, de alguma forma, a pessoa identificar as características ali e levar para o ambiente de trabalho e vice-versa, né? Isso, a gente tem até um e-book que se chama Maternidade, Novas Habilidades para a Sua Carreira. Nesse e-book a gente fala sobre essas habilidades, a gente apresenta uma a uma e a gente ensina como colocar isso num currículo, como abordar essas habilidades numa entrevista de emprego, como colocar isso no LinkedIn.
Então, por exemplo, se eu sou uma designer e trabalho com projetos, se eu sou uma arquiteta, eu posso colocar a foto do meu filho como o último projeto, por exemplo, e escrevo o que eu aprendi a partir dessa experiência. Então, existem várias maneiras da gente abordar isso no meio profissional e a gente começar a falar sobre isso também nesses espaços aí mais corporativos. Perfeito. E assim, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque isso direto no meu Instagram, né? Porque tem as jovens médicas, algumas residentes e médicas mesmo, mães, né, me perguntando, nossa, será que eu me planejo? Como é que vai ser o planejamento? Como é que vai ser na hora que eu tiver filho? Ou eu já tenho filho? Será que eu entro numa residência? Eu vou fazer uma pós-graduação? Ou eu cuido do meu filho e depois eu faço? Eu queria que você comentasse isso. Isso é uma escolha mesmo? Você tem que escolher um ou outro, a carreira ou o pessoal? Ou é uma coisa só? O que você Tá. acha? Antes de comentar, eu quero mandar um beijo para minha mãe, né, gente? A gente tá falando de maternidade, ela tá ali dando Tá ali? gelalzinho. Um beijo, mãe, que eu tô Ah, com saudade, tô louca pra essa pandemia acabar, não vejo a hora de ir pra aí. Minha mãe, minha também tô com sogra. saudade. Também tô com Ah, saudade. não, mas não deixa ela te ver, não, porque se ela te ver, é sinal que ela tá doente, né? Então, É melhor, melhor, né? melhor Só por aqui mesmo. isso. Então, você tava falando sobre o planejamento, né, essas coisas. Ó, minha irmã, um beijo, Dê. Olha, eu trabalho no meu mestrado, eu faço mestrado em design estratégico e o meu projeto de mestrado, eu abordo uma metodologia que se chama Dilemma Driven Design, que é o design orientado ao dilema. Essa metodologia fala que a partir do momento, é uma abordagem, tá? Essa abordagem fala que a partir do momento que eu entendo qual que é o dilema da outra pessoa, eu posso utilizar do design para minimizar esse dilema, para acabar com esse dilema ou para aumentar esse dilema. Então é muito bacana que quando a gente diminui o dilema ou acaba com o dilema, a gente aumenta a percepção de bem-estar, que tem tudo a ver com o engajamento do colaborador, produtividade e resultado de negócio. Então, falando em dilemas, cada um tem os seus dilemas, né? Cada mulher tem os seus dilemas. Pensando em dilemas específicos das médicas ao se tornarem mães, né? Médicas, o curso de medicina é um curso muito longo, são muitos anos, aí fica com aquela coisa, o relógio biológico, a minha carreira, né? Esse é um dilema muito presente em relação às médicas. Não que não seja presente em outras profissões, existe, lógico, mas como a medicina é um curso mais longo, esse dilema existe. Existe o dilema também de, por exemplo, eu tô grávida, vou fazer aquele exame lá da translucência nucal, né? Esse exame, para as médicas, eu acho que, né, a pessoa não deve nem dormir no dia anterior, porque sabe da gravidade das coisas, né? A questão de atender um filho. Então, existem alguns dilemas específicos aí relacionados à medicina, que todos nós temos dilemas. Então, assim, a gente precisa ter tranquilidade, que é difícil, não é fácil, mas para entender que no final dá tudo certo. A gente precisa ter o nosso tempo para a questão da gente se enxergar como mãe. Isso não é de um dia para o outro, né? O pós-parto é um período muito difícil, porque a gente tem aquela negação enquanto mulher, né? A gente se conheceu o tempo inteiro de um jeito, veio um filho, acabou aquela mulher que você conhecia daquele jeito e está nascendo uma mãe, está nascendo outra mulher. Então a gente precisa dar tempo ao tempo, estar em paz, que tudo vai dar certo, né? As coisas vão passar e que dá certo para todo mundo, vai dar certo para a gente. E a gente precisa tirar um pouco dessas neuroses e dessas culpas que a gente carrega e tentar viver uma vida mais leve. Não é fácil, né? É um exercício diário, a gente tem recursos para isso. Hoje eu faço yoga, gosto muito. Então, assim, a gente precisa encontrar essas ferramentas, alguns artefatos para nos ajudar a viver uma vida mais leve, com menos cobrança. Mas os dilemas, eles estão aí, né, para todos. E a gente precisa aprender a lidar um pouquinho melhor com eles. Perfeito. Eu acho que assim, e é muito, bate muito essa questão, eu costumo bater muito nessa tecla com o pessoal, porque existe muito isso, né? A carreira médica é uma carreira muito puxada, às vezes muito plantão, então assim, mas o plantão a gente pode enxergar, é o jeito que você enxerga as coisas é que vai definir o tamanho do problema, né? Então, Breno, o tamanho do problema é de acordo com aquilo que você coloca nele, né? Isso, eu escutei uma frase esses dias que eu gostei tanto, que é assim, se você trabalha de home office, agradeça. Sinal que você tem um home, você tem um lar, e que você tem um office, um trabalho.
Então eu falei, gente, olha Justamente. só que legal. E pensando, muitos médicos, né, estão fazendo também aí as consultas online, a telemedicina. Então a gente precisa também mudar a perspectiva do nosso olhar para a gente enxergar o lado cheio do copo, porque nessa Justamente. vibe de pandemia, de fake news, de revolta com o governo e tudo mais, se a gente for sintonizar nessa vibe, a gente Ninguém vai para realmente frente, né? não vai para frente. É, Concordo. E essa questão, igual eu estava falando, para você enxergar essa metade cheia, na medicina a gente tem esse privilégio, porque assim, ainda é uma profissão que o recém-formado ainda tem disponibilidade de emprego. Quando a gente fala essa questão, por exemplo, da carga horária, a gente tem uma maleabilidade, autonomia nossa, ou seja, o fato de ser autônomo, quem define sua carga horária é você. Aí teve um trabalho agora recente, esse Demografia Médica, mostrando que a grande maioria dos médicos trabalha mais de 60 horas semanais. Alguns 80 horas semanais. Você vai pôr isso no papel, você fala assim, mas quem que escolhe isso? É o profissional. Então não adianta você escolher trabalhar 80 horas e ficar sofrendo, ai, tá trabalhando demais. Desacelera. Começa a é. gastar menos, porque a galera empolga, começa a ganhar bem, empolga, sai gastando o que tem, o que não tem, depois tem que ficar correndo atrás do rabo. E aí eu acho que é esse equilíbrio, olhar esse lado bom da medicina, que, por exemplo, você pode viver de plantão, não tem problema nenhum, você vai ter seus horários muito bem definidos, às vezes você vai conseguir estruturar muito melhor, às vezes, né? Os horários, quando você tiver, que eu falo com elas, né, com as colegas que entram em contato comigo, se você tiver com seu filho, não é a quantidade de tempo, mas tem que ser a Exato, qualidade, principalmente. exato. Né, Lu? Porque a gente, eu só fico 2 horas. Às vezes a intensidade daquelas 2 horas ali é 1000 vezes superior que 12 horas com o menino dentro de casa. E isso não vai deixar seu filho traumatizado, mas aquele horário que é É dele, né? dele. Eu acho que Uhum. assim, isso eu acho que é um ponto comum. Eu acho que, mas assim, as mães médicas precisam enxergar isso. O que você fez de desacelerar um pouco, ganhar um pouco menos mesmo, do ponto de vista financeiro, mas ganhar muito mais do ponto de vista psicológico, de estrutura familiar, de você estar presente na criação do seu filho, ter aquele retorno, eu acho que isso é impagável. E uma analogia, quando eu falo com você que eu escuto muito, eu observo muitos outros setores, quem aqui nunca escutou, com você carregando menino pequeno, alguém mais velho chegar e falar assim, aproveitem, que passa rápido, né? Aproveitem, passa rápido. Eu com minhas meninas, andando com minhas meninas, aproveitem, daqui a pouco passa, hein? Ué, eu estou aproveitando, na medida do possível, o máximo que eu conseguir, porque eu escuto o que os mais velhos estão falando. Se todo mundo está falando que passa rápido, é porque o trem passa. E aí, na hora que você abre o olho, as meninas já estão as bitelas, já. Eu já estou com uma de 7 e uma de 4. Né? Então, elas já estão grandinhas, já estão as mocinhas já. E daqui a pouco, passou. Daqui a pouco, elas já vão cair no mundo aí para poder viver a vida delas, fazer a história delas. Mas essa lembrança, eu tenho uma consciência muito tranquila. Então, eu sou dessa linha. Eu economizo, eu não sou mão de vaca ao extremo, mas assim, eu gasto menos para poder trabalhar menos. A equação é muito óbvia. Para nós, a gente consegue fazer isso. Então, Uhum. médicas em geral, gente, que estão nos assistindo, que vão assistir depois, eu vou deixar a live gravada, vai ficar aí no IG aí do Instagram. Depois eu vou tentar até passar para o YouTube, eu não sei fazer, mas eu vou tentar para deixar lá no meu canal. Mas ficar isso guardado. Né? A gente tem essa possibilidade de diminuir a carga horária, de fazer meio horário. Você não vai ficar rica. Não tem para quê, gente? Né? Vários É. estudos mostrando que a qualidade dos relacionamentos é mais importante do que dinheiro, do que saúde, para você se considerar uma pessoa feliz. Então, o que a Lu falou no início, que isso a gente consegue perceber, é justamente isso. A partir do momento que você participa, né, conversa com seu parceiro, sua parceira, em cima da maternidade, da paternidade, vocês vão criar laços muito mais fortes, uma cumplicidade muito mais forte. E aí, um dá apoio para o outro. Quando um estiver na peleja, o outro está segurando a onda e vice-versa, e um dando moral para o outro. É assim que a gente cresce, é assim que a gente sobe, né? Eu enxergo, eu tento fazer isso aqui em casa com a Camila, a gente faz isso aqui. Nós trabalhamos literalmente muito juntos, tentando dividir esses horários, porque eu acho que isso aí, em 2020, não existe mais não. Mulher só cuidar de menino e marido ir pro boteco tomar cerveja. É claro que eu gosto de ir pro boteco tomar cerveja, mas tem horário. Eu tenho que estruturar o negócio, não é todo santo dia, não é, entendeu? Eu acho que assim, isso é o tempo.
E eu estava conversando com a Camila outro dia justamente isso. Já melhorou muito, né? Você Nossa, tem demais. algum A gente dado? já vai nos consultórios, a gente já vê os homens levando as crianças, né? No Sim. pediatra, que antigamente era mulheres somente levando os filhos, existem ali os homens. Sempre quando eu vou no pediatra, eu vejo que tem homens também levando as crianças. Que isso é uma outra coisa também de um livro muito legal que é o Freakonomics. Não, é Freakonomics? Não, não é Freakonomics, não. Viajei aqui. Agora esqueci o nome Mas dele. É tem do esse Hans Holland. livro. Tem o Freakonomics, mas não é É. dele, não. É o do Tá. Hans Holland, lá que chama Factfulness, na verdade. É o hábito de você olhar as coisas ou tomar decisões a partir de dados. E aí, quando a gente olha a realidade hoje, ainda está muito desigual? Tá. Isso é indiscutível. Eu estava conversando com a Camila isso anteontem. Eu não discuto isso, ainda está muito desigual. As empresas ainda não enxergam isso que a gente está conversando da maneira que deveria ser. Mas se você olhar para 20 anos atrás, 30 anos atrás, o negócio era absurdo. Estava conversando com a mamãe e papai ontem. Minha mãe, quando ia trabalhar aqui na CEMIG, mulher era proibida de usar saia. Ó, saia não, era proibida de usar calça, porque delineava o corpo. Não podia, era só saia lá embaixo. Aí o que elas faziam? Elas iam encurtando a saia. Mamãe contava que usava a saia mais curta, que mostrava pelo menos a parte da perna. Mas assim, isso é agora, é relativamente recente. Então A a gente fica Margaret reclamando. Thatcher, ela fazia aulas para deixar a voz dela menos aguda e mais grave. Ela tinha aulas com o fonoaudiólogo para isso. Por quê? Porque a voz mais aguda demonstra um respeito maior, né? Passa uma credibilidade maior. Então, isso, recentemente a gente vê isso, né? A Hillary Clinton, ela pintou o cabelo dela de louro, porque ela sempre foi muito assertiva, ela era morena, mas para fazer esse contraponto, ela pintou o cabelo de louro, né? Então, existem essas questões associadas ao masculino, ao feminino, a essa cultura machista, né, que vem de muitos anos, que as mulheres estão ali lutando para que a gente possa ser mais, digamos, aceitas da maneira que a gente é. E eu acho interessante, você tocou nesse assunto, é a gente perceber, né, que existe o masculino e o feminino, mas o masculino e o feminino estão dentro de nós, homens e mulheres. Eu sou uma mulher, eu tenho abordagens femininas e abordagens masculinas. Você Perfeito. também tem abordagens femininas e masculinas. E o que vai fazer o melhor dessas abordagens aí florescer é a questão do equilíbrio. Existe uma pesquisa, tem uma pesquisadora que se chama Caroline Turner, ela trabalha bastante com essa questão de abordagens femininas e masculinas nos ambientes corporativos. E ela tem um estudo que diz que no ambiente em que eu tenho majoritariamente as abordagens masculinas, o que acontece? Ao invés de ressaltar o lado bom dessas abordagens, que é aquela coisa de ser objetivo, focado no resultado, né, que a abordagem masculina traz para a gente, a objetividade, vai ressaltar uma agressividade exagerada, falta de espiritualidade, competitividade acirrada. O mesmo acontece em relação às abordagens femininas. Quando eu tenho um excesso de abordagens femininas, ao invés de ressaltar a empatia, a colaboração, o olhar para o processo, que são características positivas, né, das abordagens femininas, vai ressaltar a sombra. O quê? O hipersentimentalismo, a fragilidade, o mimimi. Então, a gente precisa realmente viver no equilíbrio, que só quando a gente tem esse equilíbrio que a gente realça o que há de melhor em cada tipo de abordagem. E a gente faz uma analogia no nosso trabalho, a gente vai até as empresas e a gente usa uma citação de um pensador do início do século que fala o seguinte: a humanidade é como um pássaro. Uma asa é a mulher, a outra asa é o homem. Para o pássaro voar, ou seja, para a sociedade prosperar, as duas asas têm que estar igualmente fortes, suficientemente fortes. É uma questão do equilíbrio. Não é uma guerra dos sexos, né? É uma coisa de complementariedade. E a gente precisa entender isso, tanto no nosso dia a dia, quanto nas organizações, né? O jeito com que a gente se organiza na nossa sociedade. Não, perfeito. Eu acho, eu concordo em gênero, número e grau. E é o que eu estava falando. Eu acho que a gente já melhorou bastante. Tem muita coisa ainda para melhorar. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, discutir, trazer isso para a mesa, eu acho que a coisa vai funcionar mais, né? Aqui eu não tenho como eu saber quantas pessoas, quem está assistindo, se são homens ou mulheres, mas, por exemplo, no meu perfil já está mais ou menos batendo com o que eu te falei no início. Tem mais mulheres no perfil
de gestão de carreira já são mais mulheres, é tipo 60%, é mais ou menos igual esse número, porque é um público mais jovem, né? São médicas mais novas. Mas eu acho que a gente tem que trazer isso e conversar sobre isso com os homens também. E E falar isso nos nossos círculos, nas nossas sim, conversas, com os nossos amigos, na conversa do bar, quando tiver o bar de novo, né? sim, sim. Não, e é isso. Eu tenho um grupo, eu jogo bola, né? Graças a Deus eu jogo bola até hoje e vou continuar jogando. Mas o nosso grupo você tocou no ponto aí, que o grupo nosso, aquilo ali é um antro de meio que bullying mesmo, de um espizinhando o outro, que você sobrevive aquilo ali, você sobrevive ao resto da vida inteira, entendeu? Mas é um grupo extremamente unido. Nós somos muito amigos, somos de conhecer família, de viajar junto e tal. Mas é isso que você falou, quando junta um homem demais. E é a confusão danada. E a mesma coisa das mulheres, né? Então eu acho que tem que haver esse equilíbrio. Eu acho que eu concordo com você, de um ajudar o outro, um tentar apoiar o outro, né? Principalmente dentro de casa, que é fundamental, porque é daqui de dentro que as nossas crianças vão ver. Não tem nada de errado, por exemplo, papai lavar a louça ali, não é? Óbvio que não. Ajudar, levar na natação, ou levar para aula, ou buscar da aula. Não tem nada de errado, muito pelo contrário. As tarefas divididas dentro de casa, né? Então começa dentro de casa para a gente levar para o nosso ambiente de trabalho, que eu acho que é fundamental, né? E espalhar para a sociedade afora, né? Muito bom. Gostei demais, viu, Lu? Eu nem sei Que bom. eu não Antes de ir embora, deixa eu falar um dado, que eu falei assim, gente, eu Claro. não posso esquecer de falar esse dado. Que existe um estudo da Harvard que fala que mulheres, filhos de mães que trabalham fora se tornam adultos tão felizes quanto os filhos de mães que não trabalham fora. Então, assim, eu acho que fica essa reflexão, porque às vezes a culpa vem assim com muita força, né, nas mães que trabalham fora. Então, no final dá tudo certo. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, a questão da qualidade. A gente fala muito isso no nosso trabalho. Mais valem 15 minutos de presença plena, você com seu filho, com a criança, longe de celular, longe de outras interferências, do que 3 horas dentro de casa, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, você não tem muito tempo, escolhe a noite. Eu vou à noite com o meu filho, a gente vai dormir, a gente conversa sobre o dia e a gente faz um exercício que é o exercício da gratidão, que eu acho que isso também é uma coisa muito bacana. Quando eles me perguntam dicas de empreendedorismo feminino, o que fazer com as crianças, com as meninas. E eu cito também essa dica porque eu acho que é muito interessante. A gente precisa ser grato. A partir do momento que a gente identifica as coisas boas da nossa vida, a gente vai ter uma visão melhor, a gente vai poder ser um empreendedor melhor no futuro. E a gente faz esse exercício. Todo dia de noite, a gente se reúne e começamos a falar 3 coisas que aconteceram no nosso dia que a gente vai agradecer. E aí, cada dia vem... Claro que nem todos os dias tem acontecimentos uau, mas é justamente para isso, para você valorizar a pequena coisa. Então, teve uma carne no almoço que estava uma delícia. Vamos fazer gratidão por isso que a gente vivenciou durante o dia. Então, assim, existem formas da gente olhar para o lado cheio do copo, educar as crianças a exercitarem esse olhar e, como você disse, né, de sintonizar das coisas ruins e de sintonizar também dos dados ruins, porque muita gente chega para mim e fala, mas na Suécia, não sei quantos anos de licença, tá, gente, na Suécia, tudo bem, um dia a gente vai chegar lá, mas olha para o passado e olha o que a gente está conquistando agora, vamos valorizar e vamos divulgar o que as empresas estão fazendo em favor disso, para que outras empresas possam se espelhar e a gente multiplicar esse exemplo, multiplicar a mensagem da maternidade como impulso, da paternidade como impulso, porque a gente só tem a ganhar multiplicando essas boas notícias. E mostrando dados, né, Lu? A partir do momento que a gente consegue implementar, porque no nosso sistema, né, o sistema, principalmente o sistema capitalista, e eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, mas assim, eu preciso de dado, eu preciso mostrar resultado. E do ponto de vista profissional, isso é mais do que tem que ser mostrado. Então, a partir do momento que as empresas começarem, e você já mostrou alguns dados, né? Mostrarem resultados melhores por tratar ou abordar essa situação dessa forma, né, valorizando a maternidade, paternidade, ou seja, dentro da empresa acolhendo o profissional e começar a ter esses resultados, é um efeito cascata, na minha opinião. Exato. Não tem como fugir. É igual no mercado de ações, onde antigamente ninguém falava nada, e aí veio o tal do disclosure, que as empresas que mostravam os resultados de maneira transparente,
né? Mostrando, ó, tomei prejuízo esse ano, mas ano que vem nós já estamos com esse projeto armado e tal para voltar a lucrar de novo. Essas empresas transparentes, a galera começou a investir nelas. Então, eu acho que hoje na Bolsa de Valores, para você abrir capital, você tem que ter tudo exposto, né? Então, e é a gera mesma coisa. atratividade, né? O employee branding, um reforço de marca. A gente Justamente. precisa. Então, eu acho que a questão de tempo para isso, a galera daqui a uns 30 anos, tomara, uns 20 anos, para nossos filhos pegarem, né? Porque uns 20 anos, olhar para trás e falar assim, gente, mas como assim? Né? Eu espero que chegue nesse ponto, né? Como assim? Você teve um filho, a coisa mais importante da sua vida, você não vai curtir, você vai ficar trabalhando? Eu escutei uma boa, outra também, esse negócio da internet, que você lê, você não grava, né, Su? Mas é espetacular, que é o seguinte, nenhum CNPJ vale um AVC. Vale. Isso aí, Você eu vi também isso? no LinkedIn. Eu vi em algum lugar. Mas isso já fala tudo, porque você vai se dedicar ao máximo para a empresa, às vezes você morre por conta da porcaria da empresa, pode ser até a sua, né? Você morreu, a empresa vai continuar, ou seja, tem que te complementar, você tem que ser feliz no trabalho, claro, mas a felicidade real, isso eu tenho plena convicção, ela está dentro de casa, né? Então, Lu, eu acho que ainda tem um restinho ainda. Você quer falar mais alguma coisinha, algum dado? Não, Ou acho se... que complementando assim, isso que você disse, né? Eu falo que o nosso trabalho é justamente para que quando os nossos filhos estiverem no mercado de trabalho, eles não tenham que conversar sobre isso, né? O meu trabalho é para ele não existir mais, eu trabalho para o meu trabalho não existir mais daqui a uns anos, né? Então, e eu queria compartilhar com você, porque eu conversei com várias médicas, né? A gente conversa com várias mulheres de diversas profissões e eu achei muito legal o depoimento de uma delas que fala que a maternidade fez ela exercer a medicina além dos protocolos. Que, claro, ela cumpre os protocolos, mas quando a partir do momento que ela vê uma mãe desesperada com seu filho ali, ela vai além dos protocolos e ela tem resultados com isso. Sim. Não só o resultado no atendimento, né, daquela família, mas o resultado real na saúde do paciente. Então, eu achei isso muito interessante. Conversei também com uma pediatra que me disse que antes de ser mãe, ela fazia ali a consulta focada no bebê, na criança. E que depois que ela se tornou mãe, ela viu a importância de perguntar para a mãe o que você acha, o que você sente a respeito disso, né? Então, fazer, claro, a consulta com o filho, com a criança, mas colocando a mãe dentro do contexto, porque mães, né, elas sabem, elas estão vivendo ali 24 horas. E isso também melhora o atendimento, melhora o resultado do trabalho. Então, a maternidade, ela traz humanidade nas relações, independente da profissão. Então, eu queria deixar esse relato, agradecer muito o seu convite, fiquei super feliz, agradecer as pessoas que estão acompanhando, que estão comentando. Muito obrigada e queria fazer o convite para seguirem a gente no Maternidade nas Empresas. A gente tem muitos materiais, muitos dados que a gente fornece ali diariamente. Vocês têm um curso online também, não tem, Lu? A gente tem curso online, a gente tem vários cursos para gestores, para as colaboradoras mães, para os gestores, para o RH. Então, a gente disponibiliza aí uma série de ferramentas para que a empresa possa realmente acolher melhor a mulher mãe e, com isso, aumentar a percepção de bem-estar, como a gente já disse, e aumentar aí os resultados do negócio. Muito bom. Lu, eu acho que ficou mais do que claro o intuito de eu te trazer aqui para conversar com a gente. Eu acho que, assim, nós vamos continuar conversando. Tomara que a gente faça mais, converse mais ou faça alguma coisa legal junto, que eu acho que, assim, não tem como, né? O ambiente hospitalar é uma empresa, né? Então, as instituições de saúde são empresas. Então, essa abordagem sua é muito legal. Eu queria te agradecer de novo, mandar um abração para todo mundo, né? E em breve a gente deve aparecer junto de novo, se Deus quiser. Legal, viu? Muito bom, muito obrigada. Eu não sei se eu falo Breno ou doutor Breno, né? Não, Breno, né, senhor? Breno, isso aí não tem... muito obrigado, viu, gente? Eu gostaria de agradecer todo mundo pela presença aí. Divulguem, eu vou deixar gravado então aí no meu perfil. Pode divulgar, vai ficar disponível, porque eu acho que esse material é de uma riqueza tão grande, viu, Lu? Para trazer legal. essa analogia, eu acho assim que vai agregar bastante para a turma nova, para as mulheres novas e, quiçá, para os homens também que estão começando a carreira agora. Brigadão. Isso mesmo, viu? muito obrigada.
Gente, um abração, boa Até noite mais, para gente. vocês. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Agora não sei como é que para, né? Como é que para esse trem aqui? Tem que dar Vai um dar, sair ali, mas baixa esse vídeo aí, Breno. é isso que eu tô falando, eu tô com medo de sair aqui, apagar esse trem. Como é que eu faço aqui, hein? Se você vai Será que sair, vai você te tem. Você, pedir. será que Vai, você sai e eu termino depois? Porque eu não eu tenho vou nenhum negócio sair, aqui. tá? Mas aí, Tá, quando não. você for sair, você clica lá na opção salvar essa live ou Sim. uma coisa É assim. Aí porque aqui você não tá salva. aparecendo nada pra mim. Eu acho que você tem que Tá, sair você tem que aí deve sair. aparecer. Ah, então deve Tá ser bem, isso. qualquer coisa você me manda um WhatsApp. Não, Tchau, pode gente. ficar Boa noite. tranquilo. Aí tem o LinkedIn, tá? Eu atualizo muito meu LinkedIn. Luciana Catoni, tem as notícias ali, comento sempre essas coisas. Tem o LinkedIn Maternidade nas Empresas, então estamos por lá também. Um beijo. Muito bom. Beijo Tchau, pra você. tchau. Até. Tchau. Agora vamos ver se eu consigo também, né? Hum, muito bom. Gente, um abraço para vocês todos. Viu? Deixa eu ver, que eu também não tô sabendo como é que termina esse trem aqui, não. Eu, hein? Tô apanhando, viu? Thaís, Elmar, todo mundo rindo de mim e eu aqui sem saber como é que desliga essa porcaria. Tem botão nenhum aqui nesse trem, mas não tem nova geração aqui não, só tem eu. Eu tô com medo de apertar o xizinho lá em cima e apagar o trem, eu não posso perder essa live de jeito nenhum. Quem quiser ficar acompanhando Ué, mas na hora que encerra, como é que eu encerro? É isso que eu tô. A dúvida é essa. Eu não tô conseguindo encerrar, não, Zé Ruela aqui. Porque tem um xizinho lá em cima, eu tô com medo de apertar ele e apagar tudo. Jacuzão do mato demais. Eu espero, deixa eu ver aqui. É, tem 57 minutos, falta 3. Ô, amor, você tá me vendo aí, você não sabe também, não? Vem cá me ajudar aqui, ué. É só na hora, porque eu tinha conseguido parar. Será que aperta esse xizinho então, vai para acabar? Eu tenho medo de apagar esse trem. Não posso perder essa live, não. Vou esperar 2 minutos e meio. Ai, Jesus. Deve ser o xizinho, gente, mesmo, gente, não é possível. Boa, Ana, pergunta para sua filha aí. Acho que essa é a segunda live que eu faço, então não estou acostumado com esse trem aqui, não. Ai, ai. Vou esperar terminar o tempo aqui. Falta 1 minuto e meio. Para quem está entrando aí agora, eu só estou esperando terminar o tempo da live para deixar gravado. Ai, ai. 1 minuto e 10. É, deve ser o X então. Vamos lá. Não, agora só falta 1 minuto, também não vou não. Vou esperar. Se vocês quiserem ficar aí comigo, vocês podem esperar. Falta só 1 minuto, não vou correr risco não. Com certeza é o X. É a única coisa que tem aqui. É o X mesmo, encerrar agora.